Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um canal do nosso vídeo Serverless Happy Hours. Meu nome é Peterson Larentes, eu sou arquiteto de solução e especialista serverless para toda a América Latina. Então, nessa nova sequência de vídeos que o Jaime e eu estamos produzindo, nós estamos fazendo shorts para falar de temas em específico. Agora, eu vou falar sobre esse novo comportamento de scaling da Lambda. Tivemos um launch em novembro de 2023 que diz assim: agora a Lambda consegue escalar até 12 vezes mais rápido o seu execution environments. Então, a proposta é entender isso. O que mudou, como que era antes e quais são vamos colocar assim, um pouco mais de conteúdo a respeito de como que é esse funcionamento do execution environment da Lambda, tá? E para isso, eu construí uma aplicação, então eu vou fazer algumas explicações rápidas a respeito desse tema, entender o launch e depois vou fazer uma demonstração olhando algumas métricas para entender esse escalonamento mesmo na prática, tá? E aí eu utilizei essa aplicação, tá? Eu usei essa arquitetura, uma arquitetura simples, uma arquitetura REST 100% serverless, onde eu tenho um gateway, né, o API Gateway, o Amazon API Gateway, conversando diretamente com uma Lambda, que conversa diretamente com o DynamoDB, tudo síncrono. Essa Lambda ela é escrita em Java, tem o Snap Start habilitado, e nós vamos observar esse comportamento de escala através do CloudWatch Lambda Insights, que traz algumas métricas out of the box para que a gente possa ver com mais profundidade o que está acontecendo na nossa Lambda, sem a necessidade de ficar produzindo tanta métrica customizada. Se você ainda é um pouco novato na Lambda, está dando os primeiros passos, eu recomendo que vocês assistam um vídeo do Jaime falando o que é Lambda, o que raios é serverless, e depois vocês voltem para cá, tá? Esse vídeo aqui é mais para a galera que já está usando um pouco mais a Lambda e quer compreender com mais profundidade esse new scale behavior e o que ele muda na sua vida no final do dia, tá bom? Então vejam, nós estamos todo um processo síncrono para que seja mais fácil de observar esse novo scaling behavior. E eu vou fazer uma pressão de até 2.000 requisições simultâneas por segundo no API Gateway e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Como que a gente lida com isso? Será que consegue? Será que vai throttle? O que vai acontecer, tá? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa apresentação e ter uma base teórica de como que o comportamento de escalabilidade, primeiro, interfere num comportamento que a gente tem no dia a dia mesmo. Queremos construir aplicações que suportem muitas solicitações por segundo, muitas requests por segundo, e tendo custo sob controle, com performance, integrando com sistemas que não escalam de uma maneira tão elástica quanto a Lambda. Como que a gente faz isso? Para começar, é claro que hoje eu não vou conseguir falar a respeito de tudo isso com tanta profundidade, mas eu quero colocar o primeiro conhecimento-chave para que você possa desenhar aplicações com isso, que é entender a concorrência e entender essa diferença, que a concorrência é uma medida pontual e não é o mesmo que request por segundo. E quando eu falo concorrência, eu estou falando de concorrência dos execution environments criados para Lambda para atender a request. Então, a quantidade de execution environments não é a mesma que a quantidade de requests por segundo. Pode ser menos, pode ser mais, tá? Então, vamos entender como isso funciona na prática. Então, olha só que interessante. A Lambda ela tem esse comportamento de scale to zero, o que é um comportamento muito interessante. São poucas aplicações que são baseadas em containers ou em outro tipo de workload tradicional que tem essa habilidade de scale to zero, para ter uma granularização do que realmente você está usando, pagar o quanto usa, uma granularização de como usar a nuvem. Então, durante o período que nós temos a primeira invocação da função, temos o que é chamado de tempo de inicialização, que também é conhecido como cold start. E durante esse período de inicialização e invocação, que é o período que a sua Lambda está processando realmente, que está executando aquela regra de negócio, aquele código escrito dentro dela, durante esse período, esse execution environment ele está ocupado. O execution environment ele não lida com mais de uma invocation por vez. Então veja que eu estou falando de tempo, porque essa invocation pode demorar 500 milissegundos, um segundo, pode demorar até 15 minutos, tá bom? Então vejam que no espaço de tempo indeterminado, eu tive 3 requests simultâneas.
que chegaram enquanto os execution environments estavam ocupados. Então, eu tive a necessidade de criar mais execution environments. E quando o execution environment ele está disponível, eu tenho o que é conhecido de warm start, ou seja, eu não preciso recriar um novo execution environment. Os execution environments que já estão criados estão disponíveis para a minha utilização. Então, olhando num panorama maior, eu tenho uma quantidade de concorrências e a quantidade de requests que não é o mesmo número. Veja que nesse espaço de tempo eu tenho eu tenho um único execution environment para duas requisições. E olhando de um panorama geral, a quantidade de execution environments e a quantidade de requests, elas dependem da duration e que é composta da inicialização mais o invocation, depende da duration. Então, quanto menor a duração, menos execution environments eu vou precisar. Veja que no minuto T4 eu estou com 6 execution environments e eu tenho uma quantidade de requests sendo processadas nesse espaço de tempo. Então, é uma medida pontual, não é a mesma quantidade de requests por segundo. Então, execution environment é um limite que a nossa conta tem, que eu vou explicar um pouco mais para frente, e é nesse limite, é nesse scaling behavior que o launch, que eu vou explicar um pouco mais adiante, ele interfere, tá? Ele adiciona mais capacidade de negócio. E, e o sistema da Lambda, todo o serviço da Lambda, ele é construído para entregar mais performance, para entregar mais poder computacional de uma maneira sustentável para a AWS e que seja eficiente de custo para o cliente também. Então a AWS faz o máximo possível para conseguir diminuir os cold starts e utilizar a melhor forma possível o poder computacional que tem em mãos para servir para a Lambda. Cada execution environment ele é criado ele é feito com uma tecnologia de micro VMs com o nome de Firecracker e ele roda em bare metal, o que dá uma velocidade de subida muito rápida, que consegue ser, na maioria das vezes, menos do que um segundo, até mesmo para aplicações Java com o Snap Start habilitado, ok? Então, ela consegue ter mais velocidade de inicialização. E veja que, por exemplo, a request de número 2 ela teve um tempo de cold start, porque quando chegou o execution environment estava ocupado, mas no meio da inicialização, o execution environment ele estava desocupado. E o front-end router da Lambda já faz um request diretamente para esse invocation. Já faz um request diretamente para esse invocation. Então, não necessitando mais dessa quantidade de uma nova execution environment criada. Ele reaproveitou essa execution environment, ok? Então, só uma pequena revisão. Tem mais a respeito disso também no vídeo em que o Jaime gravou também de Lambda, explicando um pouco mais do que como que é por de trás dos bastidores da Lambda. Então, veja que agora, olha só que interessante, a relação da duração da Lambda e a relação de transactions por segundo. Então, requests por segundo. Então, veja, uma Lambda que tem uma duration de 1 segundo, se eu tenho 10 transactions por segundo, eu tenho uma concorrência de execution environments de número 10. De número 10. Então, eu tenho igual 10 transactions por segundo, 10 concurrent executions. Agora, se a minha duration ela cai para 500 milissegundos, com 10 execution environments, eu consigo trabalhar com 20 transações por segundo. Então, tem um aumento. Olha que interessante. Então, quanto menor a duration, menos execution environments eu preciso e menos cold start eu tenho. Então, isso é uma chave, tá? E uma coisa interessante, já entrando no assunto, que é o assunto principal aqui do nosso vídeo, é o seguinte: a invocation, ela pode também ser controlada pela quantidade de execution environments que eu tenho. Eu posso controlar isso, eu posso trotelar. Então, eu posso setar a Lambda para que elas tenham somente duas execution environments criadas, e isso não passa. Eu posso ter muitas aplicações com esse propósito. Então, se passar disso, eu posso trotelar. E eu também posso utilizar como alguma estratégia de mitigação em produção para algo que sai ali do business as usual, que eu posso simplesmente desligar a Lambda por completo, mudar o reserved concurrency para zero, então impedindo que a Lambda crie qualquer outro execution environment, ok? Então vamos lá. E
Esse launch, o launch, as funções Lambda escalam até 12 vezes mais rápido. Então, aqui tem o QR Code do launch, do blog post de lançamento, mas vamos entender o que isso está mudando, o que isso realmente está interferindo, o que está trazendo de nova funcionalidade. Então, primeiro, vamos lá, vamos falar de cotas, vamos falar de limites. Então, a cota de concorrência por conta geralmente é de 1.000 por região. 1.000 por região e por conta, ok? 1.000 por região e por conta. Então, a conta em específico pode até ter até 1.000 execution environments e posso aumentar para dezenas de milhares. Temos centenas de clientes que têm dezenas de milhares de execution environments liberados para a AWS. Então, por exemplo, a região de São Paulo pode ter até 1.000 execution environments, que é o limite da região, o limite da conta. O que alterou? A concorrência de cota, que é o aumento máximo, o burst, que uma lambda pode criar por função de execution environments. Então agora nós conseguimos criar até 1.000 execution environments a cada 10 segundos. Mas como que era antes, né? Vamos entender antes o que mudou, porque nós estamos falando aqui de um limite em específico que tem esse nome de burst, que é a quantidade máxima de execution environments que nós conseguimos criar num determinado espaço de tempo. É desse limite que nós estamos falando. Então vamos entender como que era antes. Então olha que interessante. Antes era assim, ó, veja esse gráfico. Esse gráfico ele está representando a possibilidade de chegar até 10.000 execution environments concorrentes. Então, para eu chegar nesse número, primeiro eu tenho que abrir um pedido no sistema de contas dentro do console da AWS para que eu possa ter essa liberação de 10.000 execution environments. E com 10.000 execution environments, eu posso ter a possibilidade de chegar até esses 10.000 execution environments, porém, existia um outro limite de burst, que era por conta e por região para todas as funções. Então, a conta da AWS, naquela região, ela conseguia somente subir num determinado espaço de tempo 3.000 execution environments. Por mais que você tinha 10.000 execution environments, subia somente 3.000 execution environments. E depois ia subindo 500 a cada minuto. Então, se você tinha a necessidade de ter, pela quantidade de requisições por segundo, criados 10.000 execution environments, você iria demorar cerca de 12 minutos para conseguir chegar até 10.000 execution environments para sustentar a quantidade de requisições que esses 10.000 execution environments poderia sustentar. E isso não era somente para uma função, era para todas as funções. Então, se eu tivesse uma função de meio barulhenta, aquele vizinho meio barulhento, poderia interferir nas outras, tirando também esse burst. O que nós fizemos, ouvindo o cliente, foi é um launch que muda esse comportamento e traz uma capacidade de negócio. Agora, eu posso ter até num burst de 1.000, olha só, 1.000 a cada 10 segundos. Então, eu não aumento mais de 500 a cada minuto, é 1.000 a cada 10 segundos, só que por função, limitado por função. Então, como eu subo 1.000 a cada 10 segundos, eu consigo em 90 segundos subir para 10.000 solicitações por segundo. 10.000 execution environments, né? Solicitações por segundo, não. Solicitações por segundo a gente vai saber, depende da duration para saber quantas solicitações por segundo, quantas requests por segundo. Estou falando aqui de execution environments. Agora, em 90 segundos, eu posso ter até 10.000 execution environments rapidamente criados. Então, isso vendo, é claro, o limite da conta. Meu limite da conta, mais uma vez, ele tem ali até 10.000. Eu aumentei isso para 10.000. Agora é por função. Então, se a função A ela tem uma escalabilidade, a função B tem uma escalabilidade menor ou igual, tendo esse limite na conta já liberado, elas não interferem uma na outra. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes do launch. Fechar isso por função. E a segunda coisa é a quantidade. 1.000 a cada 10 segundos por função. Antes era 3.000 para todas as funções. Agora é 1.000 a cada função. Aí é sujeito perguntar assim, mas Peterson, eu tenho uma função que precisava desses 3.000 e para mim era ótimo e era só essa função. Tem poucos clientes com esses casos, poucos mesmos. Mas para esse tipo de caso, o que nós precisamos fazer? Utilizar a concorrência provisionada. Se você tem uma função que ela precisa subir para mais de 3.000, 4.000, 10.000 execution environments de uma vez só e você não quer receber nenhum throttle,
a melhor solução é concorrência provisionada, ok? Onde você já deixa uma quantidade de execution environments pré-aquecidos. Para a maioria das outras funções, esse launch, sim, você precisa. Ah, importante, não precisa fazer nada, tá? Não precisa mexer nada na conta. Isso já está aplicado em todas as regiões comerciais da AWS. Agora, vamos ver como que isso está funcionando na prática mesmo, né? Vamos dar uma olhada em algumas métricas aqui do CloudWatch de um teste que eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro, eu usei esse framework de load testing que tem o nome de Gatling. Então, Gatling é um load testing as a code escrito em Scala e permite eu construir esse código fluido. Então, eu estou chamando essa API do API Gateway, que está com a Lambda, que tem o Dynamo, e eu estou colocando até 1.500 transações simultâneas até 2.000 durante 1.200 segundos. Olha que fluido, que fácil, né? Então, eu estou executando eu executei isso, tá? Eu já deixei isso aqui executado anteriormente, ok? E os resultados eu posso conferir no Lambda Insights. E aí podem deixar um comentário no canal se querem que a gente fale mais a respeito de outras coisas também com profundidade, por exemplo, observabilidade, tá? Então, Lambda Insights eu ativei na minha Lambda e eu tenho mais métricas out of the box, como por exemplo essas duas, que é o máximo de concorrência que eu consegui chegar e o throttle. Agora vamos observar aqui com profundidade. Olha só. Eu tive um máximo de concorrências que chegou até 1.498. Ok. E eu tive alguns throttles. Então, lembrando o launch, 1.000 a cada 10 segundos. Então, dentro de um período aqui, eu cheguei para 1.000, só que eu fui aqui limitado, eu não passei disso. Por que será que eu não passei disso? O que será que aconteceu que não me que está impedindo? Passou aqui, ó, tá falando de minuto, né? Então, de um minuto para outro, tem alguns segundos dentro de um minuto para outro. Por que não subiu mais? Por que durante esse período aqui eu tive esse throttle, eu tive uma quantidade de requisições troteladas? E vejam a quantidade de invocations que a gente trabalhou. Olha só, 109 invocations por minuto, que dá cerca de 1.800 por segundo. É pouco throughput? Não é. É muito throughput. Então, vamos entender por que teve esse throttle, primeiramente. Então, teve esse throttle pela cota, pelo o quanto que eu tenho na conta. Então, veja que para essa conta aqui, a minha concurrency execution ela está em 1.500, o que eu fiz propositalmente para explicar mesmo como que funciona isso de acordo com a cota da conta. Então, a minha cota da conta é no máximo 1.500. Então, eu não vou passar disso. Então, veja que o meu throttle que eu recebi, ela é referente ao limite da conta e não é relacionado pela quantidade de scaling que eu tive de burst. Então, olhem a quantidade de invocations que eu consegui trabalhar. Tive throttle, mas eu não tive tanto. Eu tive throttle no começo, depois foi agrupando nas outras requests, nas outras execution environments, elas foram atendendo. Eu tive um outro throttle um pouco mais para frente. Porém, isso eu estou colocando um alto volume. Aumentando simplesmente o limite da conta, eu conseguiria atender a quantidade de requisições que eu tive para essa aplicação, praticamente não tendo quase nada de throttle. E outra coisa muito interessante que eu quero deixar aqui, olha só. A quantidade de invocations que eu tive e a quantidade de cold start. Olha o quanto de cold start, o quanto isso representa da quantidade total de invocations dentro do período de tempo que eu estou olhando aqui, que foi o teste de carga, dentro de cerca de 10 minutos. Olha só. Então, é uma parcela muito pequena de cold start, muito pequena. Então, examinem bem quanto que é o cold start e quanto que interfere realmente na sua aplicação. Pensem bem o quanto interfere, se é algo que realmente de- vale a pena algum tipo de preocupação adicional. É claro que tem toda uma engenharia para que a gente possa diminuir ainda mais. Eu posso tocar também nisso em um outro vídeo. Galera, direto ao ponto, essa é a mensagem que eu estava querendo passar para vocês desse novo Scaling Behavior, tá? Então, só um resumo rápido. Antes, 3.000, tinha um burst, limite de burst de até 3.000 execution environments criados, e isso era compartilhado por todas as funções da conta. Agora, nós podemos subir até 1.000, subindo
1.000 a cada 10 segundos e por função, chegando até o limite de execution environments da conta, beleza? Essa é a mensagem, espero que tenham gostado. Pessoal, dá um like no canal, comenta, fala se vocês gostaram, fala o que vocês querem ver na sequência, compartilhem, sigam a gente no canal. Galera, grato pela atenção de todos, a gente se vê numa próxima. Um abraço, até a próxima, galera.